Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Internacional e nesse vídeo te atualizar sobre novidades com respeito à proposta do Vitão, o Napoli da Itália interessado nele, ou pelo menos informações nesse sentido, e também o valor que o Inter está disposto a pagar pelo Bernabéu. A direção confirma que está na Europa, negociando este caso, e eu quero te trazer informações. Antes, preciso te dizer que eu estou aqui navegando pelo site da KTO, kto.com. Vai agora lá e te registra com o código JBFilho para ganhar a tua free bet. Tá aqui, ó, Inter e Fluminense. Nesta sexta-feira, 7 da noite, Brasileirão Série A do Campeonato Brasileiro. Tá aqui, ó, Inter 1.5, empate tá pagando 4, Fluminense 6.6. Negócio é o seguinte, o Inter tá pagando pouco, 1.5, né? A tendência é que o Inter, né, é favorito e tal, Mano Menezes do lado do Flu, aquela história, mas dá pra gente brincar. Dá pra criar aposta e colocar a vitória do Inter com ambos marcam, que vai estar pagando 3.8, ou dizer, vitória do Inter sem ambos marcam. Vitória do Inter sem ambos marcam, não tem ambos marcam, tá? Dobrando a tua aposta, se for vitória do Inter e só o Inter marcar. Enfim, tem infinitas possibilidades. Aqui também tem Odão. Odão para gol do Borré a qualquer momento, que é interessante, né? O Borré deu umas erradas de gol aí no último jogo, mas pô, se o Borré marcar, tu tem odd turbinada, tá 2.5 para gol do Borré a qualquer momento. Então vai na KTO agora, kto.com, te cadastra lá, usa o código JBFilho e começa a brincadeira. Sempre com juízo nessa cabeça, porque tu sabe, né? É para brincar e para se divertir por lá, beleza? Gente, o pessoal do Revista Colorada informou que o Napoli da Itália tem interesse na contratação do Vitão. E que eles já demonstraram a possibilidade de fazer uma proposta, que já chegaram, na verdade, com uma proposta de 7 milhões de euros. Arredonda aí para 43 milhões de reais para contratar o jogador. Oficialmente, eu falei com um dirigente do Inter, e vou dar um nome aqui porque ele me autorizou, José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol colorado, e ele disse, não chegou nada do Napoli para o Inter. Não há uma proposta oficial do Napoli para o Inter. De qualquer forma, e eu preciso registrar aqui, primeiro a informação e depois o que diz a direção, eu também preciso te dizer que o Inter dificilmente, é praticamente impossível que o Inter aceite esta proposta da maneira que está formada. Porque 7 milhões de euros é abaixo dos 10 milhões de euros que o Inter faria o negócio com o Betis na oportunidade nesse ano, na metade do ano, quando o negócio quase aconteceu. O Vitão chegou aí para São Paulo, na hora de embarcar para a Espanha, os caras mudaram os termos e o Inter não fez a negociação. O Inter quer pelo Vitão, no mínimo, 10 milhões de euros pelo negócio. O Inter tem 80%, na época do Vitão iria ficar com 90%, tinha aí toda uma situação, poderia ter um lucro futuro, aquelas coisas de negócio que sempre vai um para lá, outro para cá. Mas o Inter quer mais do que o Napoli acena, faz proposta, ou que o Inter diz que nem chegou nada. Este valor não sai negócio. Mas é a segunda vez em pouco tempo que o Vitão está assediado, que a gente tem informações. O Inter, vale destacar, o presidente Barcelos já deixou muito claro que mesmo que o Inter tenha batido a meta de vendas de 135 milhões de reais, que era uma meta alta, e mesmo assim o Inter conseguiu bater, já tem mais de 135 milhões de reais em vendas desse ano, a direção diz, olha, vai ter que fazer mais um negócio, vai ter que fazer mais um negócio grande. Tá? Vendeu o Maurício, vendeu o Bustos e tal, mas tem que fazer outra negociação grande. Aí quem vai ser essa negociação? O provável é que seja o Vitão. Mas, recentemente, o André Mazzucco teve na coletiva e disse, olha, o Bruno Gomes está sim, de fato, o empresário dele já tinha vazado, recebendo muitas sondagens, não tem proposta oficial, mas tem muitas sondagens, e ele nem fechou a porta para uma venda do Wesley, por exemplo, que o repórter perguntou e falou, olha, o Wesley tá no pico, tá no auge, tá jogando muito e tal, se chegar uma proposta tem que ser um negócio inteligente pro Inter. Mas não é aquela porta fechada dizendo, ó, já fizemos os 135 milhões de reais, então nem sonhe em vender que nós vamos começar o ano com esse elenco. O Inter vai ter que vender. Saiba disso, trabalha com isso na tua mente, porque aí a gente vai botar enchente, os problemas financeiros, a folha que é alta, tudo que tu pode querer colocar aqui, a gente pode falar. Vendeu um valor menor para a Liga Forte, lembra? Eram 20% dos direitos, ficou só 10% dos direitos de TV por 50 anos, aquela história que a gente já cansou de falar aqui, o valor ficou menor, ficou só 100 e poucos e não 200 e poucos, então faz diferença aqui nessa história. Mas tem uma segunda informação. Ontem, o Inter confirmou que tem representantes na Europa, entre eles Arthur Dalegrave é o tio dele. É o Felipe Dalegrave, que é o advogado do Inter hoje, que está na Europa tentando fazer a contratação do Bernabéu. Nas últimas horas, nós descobrimos que o Inter está tentando fazer a compra do Bernabéu por 3 milhões de euros, 18 milhões e meio de reais, arredondando aqui o valor, por 30% dos direitos econômicos do jogador, mais 100% dos direitos federativos.
O Inter está disposto a pagar. O valor todo dele seria na casa dos 9 milhões de euros, tá? E o Inter se defende dizendo, olha, eu sei que o valor é impagável, que não tem como pagar, mas era isso ou tu não tinha ele emprestado. Então disseram, ó, vamos arriscar. Fizeram um empréstimo com esse valor impagável na cláusula para ter o cara aqui por um ano e se ele desse certo, o Inter negociaria, como está negociando, porque o Bernabéu deu certo. Agora o Inter está dizendo, então tá, eu não compro todo, cara. Eu compro 30% por 3 milhões de euros, 18 milhões e um pouquinho de reais, fica com 30%. E diz pro Celtic o seguinte, olha, ele é jovem, ele é bom jogador, ele pode numa dessas, até tá numa seleção argentina, porque né, já estavam falando até na brasileira, brincadeira. O Bernabéu, se performar, cara, eu vou ficar com ele, e aí o direito federativo é do Inter, é importante colocar isso, o Inter vai fazer um contrato de 4 anos com o Bernabéu, vai ter ele aqui, mas se daqui a um tempo ele for vendido, os caras lucram mais. Eles pagaram 4 de euros, ganhariam agora 3 de euros, recuperariam grande parte do investimento e depois poderiam lucrar no futuro. O Inter está tentando trabalhar com o Celtic esta situação, tá? De ó, pensa no futuro, pensa em lucrar mais para frente. Nas últimas horas até saiu uma publicação dizendo que o Barcelona, o Celtic não quer mais ele de volta, o técnico não gostou de uma atitude do Bernabéu que chegou atrasado numa reunião, eu estaria ferrado, tá? Porque às vezes eu chego atrasado nas coisas e o Meneghetti fica louco. Mas enfim, e não quer mais ele. Mas eles contrataram um lateral esquerdo do Barcelona emprestado, um garoto do Barça. E o cara tá super bem, e que dizem que o Barça tá até pensando em, ó, esse cara tá tão bem que talvez ele volte em janeiro. Se ele voltar em janeiro, uma galera já disse, ih, talvez eles peçam um Bernabéu, porque né... Mas é provável que eles não vão. Eles vão no mercado, vão atrás de outro, porque eles não querem o Bernabéu por lá. O técnico tem bronca por conta de, enfim, suposto falta de comprometimento, mas a gente aqui não tá vendo isso. Foi só um episódio do cara aqui. Enfim, enquanto isso, o Inter confirma conversas, por exemplo, com o René, que diz que é um lateral visto como uma liderança importante no vestiário, que quer ficar. Há informações, inclusive, de repórteres bem informados, tipo o Jairo Vink do canal do Baldasso, que diz que o Roger pediu a permanência do René, que o Roger pediu, inclusive, porque né, ele é peça importante, faz parte do elenco como liderança e pode ser um cara que pode agregar. O René era um jogador que trazia uma estabilidade na lateral esquerda, mas vamos lá, né? Desde aquele fatídico jogo contra o Fluminense, semifinal da Copa Libertadores, as coisas não acontecem mais pro René tão bem. E ele mesmo, o René, já tinha dito depois de uma partida contra o Rosário que achava que era melhor não renovar. Agora já se fala em permanência. Mas enfim, tudo passa pelos dois laterais. Renovação com o René e principalmente se vai dar certo essa compra do Bernabéu, que a gente vai, obviamente, acompanhando aqui no canal e eu posso, na sequência, te dar mais informações. Mas é isso que nós temos sobre o Vitão e a sua possibilidade no Napoli da Itália. Detalhe que o Napoli tem o Juan Jesus, que o Inter já demonstrou interesse, o Juan tá saindo de lá. Daqui a pouco vem o Juan e vai o Vitão. E agora também essas duas dos dois laterais que tem negociação por um lado ou por outro aí, conforme eu te falei. O que tu acha dessa história toda que a gente te contou aqui? Como sempre, se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.